tem uma dúvida recorrente, que é o que nós vamos falar nessa live de hoje, que eu posso abrir uma escola de esportes se eu não sou formado ainda? Se eu sou estudante, se eu sou estagiário, posso fazer isso? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. É possível abrir uma escola de esportes mesmo sem ser formado? Essa dúvida é uma dúvida recorrente e essa semana ela apareceu algumas vezes, por isso eu escolhi retomar o projeto 945 com essa questão. Por que é importante falar sobre isso? Essa é uma dúvida do Erlon, tá? Chegou essa semana aqui, e do Paulo, os dois perguntaram sobre isso. Por que é importante falar sobre isso? Tá? Primeiro porque nós estamos vivendo uma grande oportunidade na área da educação física, que é o ensino esportivo. Então, ensinar esportes nunca foi tão importante para as pessoas nunca valorizaram tanto, as famílias nunca valorizaram tanto, estiveram dispostas a pagar pelo ensino esportivo, como estão dispostas a fazer nesse momento. Essa é a oportunidade. Existem muitas pessoas querendo fazer esporte, existem poucas pessoas enxergando isso. E quem conseguir enxergar, perceber essas questões, vai conseguir aproveitar essa oportunidade. É por isso que é importante a gente abordar esse ponto agora. Você sabe, quem acompanha nosso trabalho há mais tempo aqui, hoje essa é a nossa live 42 do Projeto 945, quem acompanha nosso trabalho há mais tempo sabe que nós somos defensores, nós criamos um movimento de valorização do ensino esportivo, nosso objetivo é esse, criar um movimento de valorização do ensino esportivo e valorização da educação física. É esse o nosso compromisso aqui na Escolinha Lucrativa, valorizar o nosso trabalho. E as pessoas que acompanham esse trabalho fazem parte desse movimento. Muitas pessoas estão aí desde o início, seguidores do perfil, pessoas que já, de alguma maneira, fazem as aulas, os conteúdos gratuitos da Escolinha Lucrativa. Então, quem está aqui faz parte desse movimento, entende esse movimento. O que nós queremos é levar isso para cada vez mais para mais pessoas. Existe uma mudança de comportamento nas pessoas que foi fortalecida após a pandemia, né? Então, teve uma mudança grande no comportamento das pessoas. Então, as pessoas passaram a valorizar coisas que antes não eram tão valorizadas. Então, a mudança de comportamento das pessoas faz com que o esporte que nós vamos entregar para as pessoas também tenha que mudar. Quando eu entendo essa mudança no comportamento das pessoas e como eu tenho que mudar a entrega do esporte para elas, eu começo a me preparar para aproveitar essa oportunidade que eu estou falando para vocês, de pessoas ensinando esporte, ganhando de 10 a 40 mil reais por mês fazendo essa atividade. Então, mas para fazer isso eu preciso entender o que as pessoas estão precisando, essa mudança do comportamento das pessoas. É uma mudança muito rápida que há alguns anos atrás, quando eu trabalhava lá, quando eu comecei lá em 2009, 2010, as mudanças na escola de esportes elas aconteciam de ano para ano. Você fazia inovações um ano, no outro ano você criava uma nova inovação. Agora as mudanças estão muito rápidas, então você precisa fazer novas inovações muito mais rápido, de mês em mês, semestre em semestre. Às vezes, numa semana você precisa criar inovações. Perceber isso, saber como fazer isso, vai fazer a gente aproveitar essa oportunidade, né? E uma coisa importante também que responde à primeira questão norteadora da nossa live de hoje, que é por que é importante saber sobre... Por que é importante... Lembrando que nós estamos falando aqui na live de hoje que é possível ensinar esporte, ter uma escola de esporte sem ser formado em educação física, como estudante. É sobre isso que nós vamos responder hoje, que é uma pergunta comum. Uma das questões norteadoras disso por que é importante eu saber isso? Né? E eu estou respondendo isso aqui, porque nós estamos vivendo uma oportunidade para isso. E segundo ponto porque existe uma mudança forte no comportamento das pessoas. O que as pessoas consideravam, o que os alunos consideravam como uma boa aula alguns anos atrás, não é mais o que os alunos consideram uma boa aula hoje. Hoje, uma boa aula, ela envolve fatores que antes não envolviam. Tanto que eu sempre falo que se há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o diferencial de uma escola de esportes eram os conhecimentos técnicos, táticos e metodológicos, hoje isso não é mais o diferencial. O diferencial atualmente não é mais o conhecimento técnico, tático e metodológico. Embora a maioria das pessoas que ensina esporte, que trabalha com escola de esportes, ainda acredite que é.
Hoje, o diferencial de uma escola de esportes são as questões de marketing, vendas e relacionamento. Marketing, vendas e relacionamento, anota isso aí. Não estou dizendo que não é importante conhecimento técnico, tático e metodológico. É importante. Só que não é mais o diferencial da escola. Isso é o básico. Você precisa disso, é básico. Agora, conhecimentos de marketing, de vendas e de relacionamento são o que vai fazer uma escola de esportes mudar de nível. Tá? Então, essa mudança de comportamento é o segundo ponto que justifica o fato da gente estar falando sobre essa questão. Né? Além disso, o que justifica também, por que é importante a gente falar sobre isso, é o comportamento do professor de educação física e dos profissionais de esportes. Os professores de educação física e de esportes têm um comportamento peculiar que faz com que muitas vezes, e isso está envolvido com a nossa formação de educação física, isso está envolvido com as demandas da nossa área, tanto da educação física como da área esportiva, a competitividade e tudo mais. Então esse comportamento faz com que muitas vezes a gente fique com um pensamento, com crenças específicas da nossa área e a gente esqueça. Por exemplo, dentro da educação física, nós muito poucas vezes fomos instruídos a entender a nossa escola de esportes como um negócio. Então, a gente faz o quê? A gente quer levar para o aluno a nossa ideia, a nossa transformação. A gente parte do princípio que nós temos uma metodologia ideal, uma forma de ensinar ideal, e nós vamos levar para o aluno. Isso é o certo. E a gente esquece de perceber o que o aluno quer. E aí está o grande segredo. A grande virada de chave de quem está faturando mais de 10, de 20, 40 mil por mês ensinando esporte, daqueles que estão com licença X, com licença Y, que tem qualificação, alta qualificação, mas não consegue tornar isso rentável. Porque ainda não virou essa chave, não adaptou essas questões, ainda não está percebendo o que o seu aluno quer de fato, quais as necessidades e sonhos e desejos do seu aluno. E isso nasce na própria formação, na grade curricular dos cursos. E eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém. Né? O curso de educação física é ótimo, a gente inclusive defende as pessoas que querem estudar, né, que querem ensinar esporte, elas devem entrar no curso de educação física, estudar educação física. Para nós isso é fundamental. Nós defendemos, nós acreditamos na importância do CREF para a nossa profissão. Mas eu vou mostrar para vocês hoje, logo mais, que é possível você abrir uma escola de esporte mesmo sem ser formado. Tá? Agora, o comportamento nosso, quando nós entramos, quando nós vamos estudar na grade, nos conhecimentos que nós temos como profissionais de educação física, nós temos os conhecimentos mais voltados para a parte operacional. Então, nosso conhecimento é mais voltado para a parte operacional. E nosso conhecimento é pouco voltado para as questões estratégicas do negócio. Ou seja, como que nós vamos tratar a nossa escola como um negócio de maneira estratégica para tirar o máximo retorno dela. Então, o profissional de educação física está muito mais voltado, por conta de todo o acesso ao conhecimento, está muito mais voltado para ensinar o aluno, para dar a aula, do que propriamente para entender a sua escola como um negócio, as questões estratégicas da sua escola. E aí é por isso que nós temos que parar para pensar nisso. Essa é uma das razões que tornam importante tratar sobre esse assunto, né? Isso causa, inclusive, o acesso. Qual é o tipo de conteúdo que nós, professores de educação física, que nós, profissionais de esporte, temos mais acesso? São os conteúdos voltados para as questões técnico-táticas e metodológicas. Então é isso que nós estudamos ano após ano. O que acontece? Como eu falei para você, alguns anos atrás isso era o diferencial, mas hoje não é mais. Então, se eu não entender questões de marketing, de vendas e de relacionamento, e outras questões relacionadas ao ponto de vista estratégico da minha escola de esportes, contratação de equipe, treinamento de equipe, entender a marca da tua escola, como fortalecer, como criar uma marca da tua escola, a gente vai sofrer com isso. E uma coisa importante, viu? Que assim, ó, embora eu sei que existam escolas de esportes no Brasil, onde escolas que são maiores, que têm condições de separar, o professor é o professor, tem coordenador, tem o gestor, então tem uma equipe que cuida, cada profissional cuida de uma etapa do processo. A maioria das escolas, eu vou dizer aí, ó, mais de 90% das escolas de esportes do Brasil, o professor é o gestor da escola de esportes. Ele é o gestor.
mas ele acaba não sendo preparado para isso. Então, olha só como é interessante isso. Mais de 90% das escolas de esportes, o professor que dá aula, ele também tem que organizar a parte estratégica, de gestão, só que ele não foi treinado para isso. Então, é isso que nós trazemos para a escolinha lucrativa. O pensamento estratégico do negócio da tua escola de esportes. E nesse sentido, eu vou explicar agora por que o profissional, que muitos alunos de educação física, eles perguntam, mas é possível eu ensinar esporte se eu não sou formado ainda? É possível, a pergunta deveria ser, é possível eu ter uma escola de esportes se eu ainda não sou formado? A resposta é que sim, é possível. Mas o que você precisa entender? Que quando você vai ensinar, e a universidade, a faculdade, ela é preparada para te ensinar a dar aula, quando você pensa do ponto de vista de dar a aula, você está pensando do ponto de vista operacional de uma escola de esportes. Uma escola de esportes tem 3 níveis de atividade. São 3 níveis. Então, imagina uma pirâmide. No nível de baixo, você tem a parte operacional da tua escola de esportes. Na parte operacional da tua escola de esportes, você tem as questões de dar a aula. Você vai entregar os teus, digamos assim, produtos ou serviços para o aluno, para um cliente, né? Vamos entender o teu aluno como um cliente. Então você, na parte operacional, você vai entregar a tua aula, a melhor aula possível, para o teu aluno. Essa é a parte operacional, dar a aula, entregar a aula como um produto. Né? Eu chamo isso de entregar um produto. O que acontece? Nós, na área da educação física, nós somos treinados para isso. Geralmente, quem está focado em dar a aula são as pessoas que estão focadas na hora-aula. Então, eu vou procurar um trabalho que me venda, que me entregue a hora-aula. Então, eu vou procurar a hora-aula. Eu quero encontrar oportunidades para dar aula. Estou focado totalmente no operacional. Quero dar a aula. Tá? É a parte de baixo da pirâmide. Na parte de cima da parte operacional, ou seja, a parte operacional ela tem uma visão totalmente macro do negócio da escola de esportes. A visão tática, que é uma visão logo acima da operacional, ela já tem uma visão mais ampla, uma visão de coordenação, uma visão um pouco macro, mais macro do negócio, porque ela tem uma visão de coordenação, ou seja, nós vamos pensar no planejamento dessas aulas ao longo de um tempo. Nós vamos pensar no método de ensino que nós utilizamos para levar o que nós prometemos para os nossos alunos, para os nossos clientes. Como que nós vamos organizar isso, os processos que nós vamos organizar para isso, as turmas, como que nós vamos dividir, como que nós vamos organizar os processos da aula, enfim. A pessoa, o profissional que está pensando no nível tático, ele já está com uma visão mais macro e ele já não é tanto operacional. Como eu falei para você, o professor de esportes, professor que dá aula de esportes, que ensina esportes, ou a pessoa que quer ganhar dinheiro com escola de esportes, ela precisa ter uma visão tática e ainda estratégica, que é o que eu vou falar para você. Porque se eu tiver uma visão muito voltada para o operacional, eu vou conseguir dar aula. Quem está aproveitando a grande oportunidade que nós temos hoje do ensino esportivo? São as pessoas que têm uma visão estratégica, que têm uma visão macro do negócio. Porque se eu tenho uma visão voltada para o operacional, como eu falei para você, eu vou ter uma visão voltada para a hora-aula. Eu quero trabalhar por hora-aula. E quando eu vou trabalhar por hora-aula, eu não vou entender o meu ensino esportivo como um negócio. Para eu entender como um negócio, e a maioria das escolas de esportes, ou quem quer ensinar, quem quer ter uma escola de esportes e aproveitar essa oportunidade, precisa pensar dessa maneira, é pensar no nível tático, organização dos processos, pensar no nível estratégico. Então, o nível estratégico é o terceiro nível da pirâmide. Nós temos o nível operacional embaixo, nós temos o nível tático no meio, que é uma visão um pouco mais macro, mas nós temos um nível estratégico, que é pensar em diversos produtos e serviços que você tem para oferecer. Olha só, eu vou dar um exemplo para você do nível de quem pensa nível operacional e de quem pensa nível estratégico. Quem pensa nível operacional costuma pensar da seguinte maneira, na aula somente, especificamente sobre a aula.
Quem pensa no nível estratégico já pensa em criar. Quem pensa no nível operacional pensa o seguinte: nós temos aqui a missão de desenvolver tática, técnica e fisicamente um atleta de futebol, de vôlei, de basquete. É isso que eu penso, nível operacional. Quem pensa no nível estratégico pensa: eu quero desenvolver a marca da minha escola, eu quero desenvolver vários produtos, serviços para diversos públicos relacionados àquele esporte, àquela atividade que eu ofereço. Ou seja, eu tenho condições de pensar muito mais amplo isso e também de rentabilizar. Quem está aproveitando, inclusive, eu conheço, nós temos alunos do programa, alunos da Escolinha Lucrativa, que tem faturamento de mais de 10 mil, mais de 20 mil, mais de 40 mil por mês, porque pensam nessa questão estratégica da sua escola. Então, quem vai aproveitar a oportunidade que nós temos nesse momento? São as pessoas que têm esse pensamento estratégico, que conseguem pensar de uma maneira ampla, criar produtos, criar uma marca, observar o mercado, observar o que as pessoas estão procurando e criar soluções, motivar a equipe de colaboradores, contratar colaboradores, treinar colaboradores. Inclusive, essa é uma das grandes dificuldades. Por que o professor que tá iniciando na faculdade, ele ainda não tem essa visão? E muitas vezes ele faz a faculdade toda e não vai ter. Ele sai da faculdade pensando em trabalhar numa academia, no personal kids, numa escola, fazer um concurso para uma prefeitura, ou seja, tudo hora-aula, ganhar uma hora-aula baixa. Esse profissional é aquele profissional que você vê nas redes sociais dizendo: nossa profissão não é valorizada, nossa profissão é ruim, não é valorizada, paga muito pouco. Sim, porque você foi treinado a procurar a valorização da profissão no lugar errado. Você não está percebendo a mudança no comportamento das pessoas. Quem está sendo valorizado com a educação física e a principal área da educação física para quem quer faturar mais de 10, de 20, até mais de 40 mil por mês, é a escola de esportes. Porque na escola de esportes você tem condições de escalar, de criar vários produtos, entregar vários produtos para um número grande de pessoas, atender várias pessoas ao mesmo tempo, em vários lugares distintos. Ter 100, 200, 300 alunos. Ao contrário daquele profissional que trabalha na hora-aula. Que aquele profissional, se ele atender 10 alunos, se atender 10 alunos, ele vai receber X. Se ele atender 100 alunos, ele vai receber X. O mesmo X. Se ele atender 200 alunos, ele vai receber o mesmo X, porque o preço da hora-aula dele já está definido. Na escola de esportes, é por isso que eu digo que escola de esportes é a área mais rentável da educação física, embora você entre no curso de educação física e ninguém te conte isso. A maioria das pessoas não conseguem enxergar isso, não estão preparadas para perceber isso. Por quê? Na escola de esportes, você vai atender 10 alunos, você vai receber proporcionalmente a 10. Se você atender 100, se você tem um trabalho bom, forma uma escola, forma uma marca, é valorizado, cria equipe, cria núcleos, várias turmas, você vai atender 100 alunos, você vai receber proporcionalmente a 100. Se você atender 200 alunos, você vai receber proporcionalmente a 200. Se você atender 300 alunos, faz uma conta simples, 300 alunos vezes uma mensalidade de R$100 é 30 mil reais de faturamento no mês. Então é essa a diferença do pensamento da pessoa que acha não é possível abrir uma escola de esporte sem ser formada, daquela que diz não, é possível. Porque aquela pessoa que vai... Inclusive nós temos vários alunos que têm um alto faturamento sem ser formado. Sem ser formado. O Renan, antes de ser formado, já tinha um faturamento de mais de 10 mil. O William faz isso. Quem mais faz isso? O pessoal da Arena Chapada faz isso. Não são formados, mas sabem como construir uma ideia, como planejar uma ideia e vender essa ideia para as pessoas, solucionar. E isso, inclusive, é um dos pontos que eu quero falar para você. O profissional de educação física, ele está sempre voltado num ponto-chave e você vai concordar comigo. O profissional, por conta da competitividade da nossa área, o profissional de educação física, ele está voltado, ele busca, nós fizemos uma entrevista com mais de 1000 profissionais de esportes e de educação física, e esse profissional nos respondeu isso. Por isso que eu sei que o profissional quer isso. Ele disse que uma das coisas que ele busca é ter uma escola, uma atividade reconhecida. Ele quer ser reconhecido, ele quer mostrar que ele é bom.
Então o profissional de educação física está muito preocupado em mostrar que é bom e está gastando pouco tempo para entender o que o seu aluno quer e transformar os seus conhecimentos em coisas inovadoras para atender aquele público. Você está entendendo essa diferença? Muito tempo o profissional perde muito tempo pensando em mostrar como ele é bom, em se qualificar, em buscar licença XYZ, em buscar certificado, em dizer que o jogador, o treinador X famoso, conhece a escola dele e recomenda, ao invés de buscar mais tempo para entender o que os alunos, as famílias estão esperando e como que as minhas habilidades e qualificações vão resolver esse problema. E aí eu vou criar soluções para isso. Aqui está a grande chave da questão. Por quê? Porque se eu estou falando para vocês que existe uma grande oportunidade, existem muitas pessoas, famílias precisando de esporte. As famílias estão precisando de esportes, as crianças, adolescentes, adultos estão precisando de esportes. Só para você ter uma ideia, se você numa cidade de 40 mil habitantes, isso segundo dados do IBGE do último censo, se você observar uma cidade de 40 mil habitantes, você tem cerca de 8 mil crianças e adolescentes na faixa de 3 a 18 anos. Uma faixa que você vai atender muito forte, que precisa de esporte. Essas pessoas precisam de esportes. E então existe um número de mais ou menos 8 mil, uma média de 8 mil pessoas numa cidade de 40 mil habitantes. Sabe quantas escolas de esporte seriam necessárias numa cidade como essa para atender todo esse público? Pelo menos 20 pessoas, 20 escolas de esportes, para atender todo esse público presente ali. Só que os profissionais de esporte, profissionais de educação física, eles não são treinados para perceber isso. Portanto, eles não criam as soluções que as pessoas estão precisando. Ele vai lá e ensina futebol do mesmo jeito, igual a todo mundo, e aí fica brigando com outros como concorrente de outras atividades porque não sabe criar inovação. Ele ensina basquete igual a todo mundo. Ele ensina vôlei, então ele não sabe criar os diferenciais e não sabe entender o que as pessoas estão procurando através do esporte, o que as famílias precisam, sabe? E assim, ó, se você perceber, as famílias estão cada vez mais cedo buscando ensinar esporte, elas estão levando as crianças cada vez mais cedo. Por que isso? Porque elas precisam. O que essas famílias precisam no esporte? Então, quando eu não entendo, quando o profissional não entende isso, sabe o que acontece? Acontece uma das coisas que eu vejo muito por aqui. O profissional de esportes que chega aqui e diz: Ramon, nós temos uma metodologia top que nós criamos junto com profissionais de referência no mercado. Mas eu não tenho número de alunos suficiente, eu perco alunos para escolas de esportes que o profissional ensina de calça jeans, que o profissional mexe no celular, e nós temos uma metodologia top. O que eu respondo para esse profissional? Isso é um caso verídico. O que eu respondo para esse profissional? Digo assim, ó, você tem que entender que quem diz o que é uma boa aula não é você. Não é a metodologia top que você tem. Quem vai dizer o que é uma aula, uma boa aula, o que é uma metodologia top é o seu aluno. Então, o profissional, nesse caso desse professor, o profissional que está ensinando lá de calça jeans, enfim, tá, ele está entendendo o que aquele aluno está buscando e está oferecendo o que aquele aluno quer. E muitas vezes cobra uma mensalidade mais cara do que você está cobrando com a metodologia top que você está dando, criada por profissionais de referência. Por quê? O comportamento do seu aluno mudou. Se você não entender o comportamento do seu aluno, criar as soluções que ele quer, você vai perder alunos e vai ter uma mensalidade muito baixa. Por que algumas pessoas cobram uma mensalidade de 200, 250, 200, 150, 120? Por que profissionais cobram uma mensalidade alta, enquanto alguns profissionais não conseguem cobrar uma mensalidade de R$100? Qual é a diferença aqui? Porque os profissionais que cobram uma mensalidade de 150 de mais já entenderam o comportamento dos alunos, das famílias, e estão entregando o que essas pessoas querem. Estão entregando as soluções. E vou dizer para você, seja no futebol, seja no vôlei, qualquer esporte, é possível sim você abrir uma escola de esporte sem ser formado e ter um faturamento de mais de 10 mil por mês. 10, 20, 30 mil por mês ensinando esporte.
O que você precisa fazer? Entender, trabalhar habilidades que você não está acostumado a estudar, a ver. Entender a sua atividade como um negócio. Pensar no nível estratégico, que é o nível mais alto. E não é que você não precisa pensar no nível operacional. Precisa sim. Mas você precisa pensar mais tempo, gastar mais energia pensando no nível estratégico e, ok, pensa no nível operacional, que é a entrega da aula. Isso é importante também. Mas pensar no nível estratégico é observar os seus alunos. Observar que numa cidade, como eu falei, numa cidade de 40 mil habitantes, existem pessoas querendo fazer esporte que não estão sendo atendidas. Existem pessoas fazendo esporte num determinado lugar porque não existe outro lugar para fazer. E é preciso entender, pensar do ponto de vista estratégico, é entender que existe a escola do Joãozinho que ensina uma determinada coisa e que eu não devo ficar copiando o que o Joãozinho faz. Eu devo entender o que ele faz e criar os meus diferenciais de valores. Se você for olhar as escolas de futsal, de futebol, elas fazem, a grande maioria faz mais do mesmo. Não é só de futebol e futsal, de todos os esportes. É que futebol e futsal são as mais comuns, a gente tem mais acesso, vê muito mais. Mas as escolas de basquete também, as escolas de vôlei também, escolas de ginástica, de skate, né? Enfim, patinação, né? Nós temos muitos alunos de vários esportes aqui. Quando você começa, é possível fazer escolas de qualquer esporte e ter um faturamento de mais de 10 mil por mês. Mas você precisa saber como se diferenciar da concorrência. Se você fica olhando, o Joãozinho lá em Pernambuco está fazendo isso, o Joãozinho lá no Rio Grande do Sul está fazendo aquilo, eu vou copiar isso aqui. Eu não sei se isso vai dar certo. Porque eu preciso ver o que o meu público precisa. Eu preciso adaptar os meus conhecimentos ao que o meu público precisa. E isso é criar inovações. Porque eu vou criar diferenciais competitivos. Isso é pensar estrategicamente. E a maioria dos profissionais pensa do ponto de vista operacional, que é o que eu vou dar na aula amanhã. Então eu fico gastando todo o meu tempo pensando o que eu vou dar na aula amanhã. Né? O que eu vou dar na aula amanhã? E aí eu deixo de pensar como que eu vou formar uma boa equipe, treinar e motivar essa equipe para entregar uma boa aula. Como que eu vou formar horários, criar novos núcleos. Como que eu vou criar os processos para eu não perder tempo com questão administrativa, com o preenchimento do contrato ou da ficha de inscrição, para isso ser automatizado? Como que eu vou fazer o controle financeiro sem perder tempo? Como que eu vou organizar a marca? Como é que eu vou fortalecer a marca da minha escola? Criar uma marca sólida, né? Porque se você for olhar a criação de uma marca sólida, ela já parte do princípio do nome. O nome da minha escola tem que ser um nome que atrai a atenção. E muita gente cria um nome que não consegue conectar. Você precisa conectar isso. Criar, e o nome é importante porque você já vai criar a comunidade da tua escola. Os alunos vão se interagir ali na comunidade da tua escola. É isso que vai fazer você ter uma escola aí com 100, 200, 300, 400 alunos. É por isso que tem escolas que estão faturando muito mais do que 10, 20 mil, enquanto outras têm dificuldade para se manter. Agora eu quero perguntar uma coisa para você que está aqui comigo. Isso que eu estou falando para você faz sentido? Enquanto eu vou tomar o meu café aqui, você vai me dizer, isso faz sentido para você? Me conta. Porque eu vou te contar mais uma coisa, né? Nessa live de hoje, deixa eu falar enquanto você fala, eu quero saber de você, faz sentido isso que eu estou falando? Essa nossa live de hoje faz parte do projeto 945, que é um projeto dos domingos de manhã. É a live 42, ou seja, já são 42 domingos que nós estamos por aqui. Não é todo domingo, mas agora nós estamos retomando. Então, nós vamos fazer essa live nos domingos respondendo as dúvidas da audiência da Escolinha Lucrativa. Ó, então aqui o César falou que sim, faz sentido. Deixa eu ver, o Luigi estava aqui, nosso conterrâneo, amigo Luigi. Legal, ótimo domingo para o Luigi. Flávio está por aí também. O Flávio tá guardando a camisa dele. Flávio, estamos numa correria que você não imagina. Amanhã eu vou no correio para ver quanto que é o frete e eu te aviso, tá? O Euclides falou que faz sim. O Cassiá do Rio Grande do Sul, nosso parceiro e amigo querido. E o Cassiá tá falando exatamente o que nós estamos afirmando aqui. Nós estamos passando no melhor momento a que se refere à prática esportiva. Olha o que o Cassiá falou. Profissional que tiver essa visão estratégica
buscar conhecimento adequado, vai se destacar com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Só que o que acontece? A maioria dos profissionais não está preparado para enxergar isso. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma bolha de conhecimento, muitas vezes ligada à graduação, não é culpa de ninguém, mas que quando você vai para a graduação, você está pensando na hora-aula. Quando você pensa nisso, você quer sair para buscar uma hora-aula na academia, você quer, e aí um concurso na prefeitura, um concurso no colégio, e aí quando você faz isso, você acaba não conseguindo buscar os conhecimentos necessários. Porque você trabalha muito e tem pouco tempo para entender esse momento, para perceber essa oportunidade. Quem consegue perceber essa oportunidade são as pessoas que vão ter um bom faturamento. Vão ter um faturamento de mais de 10 mil aí, mais de 20 mil. Tem muita gente precisando disso aqui e pouca gente preparada para perceber essa oportunidade. Então é isso que a gente fala. Eu vou deixar um minuto aberto aqui para que a gente possa discutir aí alguma coisa. E a ideia de hoje é sim possível abrir uma escola de esportes sem ser formado. E eu não quero dizer que não é importante ser formado, é muito importante ser formado. É muito importante você buscar os conhecimentos de educação física e estar registrado na educação física, no CREF. É muito importante você fazer isso. Inclusive, o nosso movimento aqui é de valorização pelo ensino esportivo, de valorização pela educação física, pelo profissional que ensina esporte. Esse movimento é o nosso movimento da Escolinha Lucrativa e você que está aqui, você faz parte disso, você faz parte desse movimento de valorização. Você está estimulando agora a diferença entre o profissional de educação física que reclama que não é valorizado, que a profissão não é valorizada, e a diferença do profissional, como o Cassiá falou, como vários profissionais que eu acompanho, que eu converso, que são nossos colegas e amigos, dizem, nós estamos vivendo um momento de maior valorização do esporte e da educação física. Qual que é a diferença do que reclama e do que está falando que é valorização? É a forma de enxergar. Está preparado para perceber e se adaptar ao novo. O Euclides Ramos, Euclides, ótima tua pergunta. Ele colocou uma pergunta aqui, além desses itens essenciais citados, como nós falamos aqui, desse pensamento estratégico, seria local de abertura da escola. Isso aqui dá uma live inteira, Euclides, tá? Onde abrir a minha escola? Você sabe, Euclides, que eu tenho acompanhado nos últimos... Eu venho fazendo o trabalho da Escolinha Lucrativa desde 2015, levando esses conteúdos desde 2015. Mas esse movimento ficou mais forte a partir há 2 anos atrás, 2019, quando eu voltei dos Emirados Árabes. E ali eu comecei a acompanhar muitas e muitas pessoas que ensinam esporte ou querem ensinar esporte. E assim, às vezes as pessoas encontram algum empecilho, algum obstáculo para não ir à frente. O principal desses obstáculos é eu não tenho local. Um deles é eu ainda não sou formado. Esse é um dos obstáculos que impedem muita gente de ganhar dinheiro ensinando esporte. O outro e é possível, você precisa pensar do ponto de vista estratégico e fazer parcerias com pessoas formadas. O outro ponto que atrasa muita gente de ganhar dinheiro, de perceber as oportunidades ensinando esporte eu não tenho local para isso. E o que acontece? Eu tenho muitos alunos da Escolinha Lucrativa que não tinham locais. Só que sabe o que acontece? Esses profissionais, eles não pararam por isso. Eles falaram, como que eu vou fazer para encontrar o local? Porque muita gente acha que eu preciso construir um local. Eu preciso construir o meu campo, construir minha quadra. Eu preciso disso. Quando, na verdade, isso não é uma verdade absoluta. Algumas vezes, construir o teu local é um problema. Porque você acha que é construindo aquele local que as pessoas vão vir ali. Mas não é. Você precisa ter as habilidades certas para vender a tua ideia. Então, isso às vezes é um problema. Inclusive, na última edição da nova Escola de Esportes, nosso evento gratuito, 2 pessoas falaram isso. Eu paguei, construí um campo, vestiário, iluminação, tudo, e eu não consigo ter alunos. Ou seja, a pessoa tinha dinheiro para construir, mas não sabia como organizar estrategicamente a sua escola de esportes. Por isso que eu digo que às vezes ter dinheiro é um problema. É possível começar sem dinheiro.
desde que você saiba como encontrar os locais para abertura da escola. E isso é muito bom. Nós temos o caso do Tiago, do Espírito Santo. Tiago do Espírito Santo, Marcel de Santa Catarina, Rômulo. Eu próprio abri a minha primeira escola, estou abrindo uma nova unidade agora, nesse momento, em local que não é meu. Tá? E em um ano nós tínhamos um faturamento de 10 mil por mês, de mais de 10 mil por mês. E nós vamos repetir isso agora, nós estamos mostrando isso aqui na Escolinha Lucrativa. Ou seja, o que você precisa desenvolver é o entendimento necessário para criar um plano, apresentar para as pessoas que têm o local e mostrar que você vai dar retorno para essas pessoas. Isso é pensar de maneira estratégica, tá? Então você precisa entender isso. E aí você vai fazer que nem o Thiago, como o Thiago fez. O Thiago não tem só um local, ele não tem, nenhum é dele. Ele tem 6 núcleos, 6. Mas nenhum é local próprio dele. Por quê? Ele entendeu como fazer isso, cria o plano, algo que seja vendável. Né? Mas para entender isso eu tenho que pensar de maneira estratégica. Eu tenho que trabalhar habilidades estratégicas na minha visão, na minha percepção. E aí eu tenho que sair um pouco do operacional. O operacional é como que eu vou dar aula. Então eu preciso de um lugar para dar aula. Quando eu penso em estratégico quais os lugares que eu posso dar aula, como que eu vou montar um plano para fazer isso. Euclides, respondi a tua pergunta? Me diz aí se eu respondi se sim ou não. Nós vamos falar mais sobre isso aí, Euclides. Fica por aí nos próximos dias e eu vou dizer para vocês que na terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas aqui nos stories da Escolinha Lucrativa. E nessa caixinha de perguntas eu vou perguntar alguns temas que você tem dúvida e que você quer debater para que a gente converse no próximo domingo na nossa live 43 do Projeto 945, tá legal? Beleza? Eu tenho mais alguns minutinhos aí para alguma dúvida ou alguma pergunta, caso você tenha interesse. E eu já pergunto para o Euclides Ramos se eu respondi a pergunta dele. E eu também já vou falar para o Flávio, repetir, não sei se o Flávio já ouviu, mas Flávio, estamos numa correria danada, nessa segunda-feira eu vou correr, eu tenho que fazer algumas outras coisas também, várias coisas que eu deixei para fazer no correio, e eu vou saber quanto que é o frete para enviar a tua camisa, beleza? Tá? Fica tranquilo aí que vai chegar. Valeu? Então, enfim, Euclides, respondemos? Dá um curte aí pra gente saber. Gente, um abraço a todos vocês, um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Domingo que vem nós voltamos com o projeto 945. Acompanhe os conteúdos aí da nossa rede social, do Instagram, do YouTube aí. Nós temos conteúdos diários falando sobre informações para escolas de esportes. Valeu, grande abraço, um ótimo domingo. Até a próxima.